Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Luciano Mauro. Essa é mais uma aula de equações diferenciais. Bom, nas aulas anteriores a gente fez uma introdução a equações diferenciais e a gente estudou muito as equações diferenciais de primeira ordem, né? Ou seja, aquelas que dependiam só da primeira derivada. Porém, nesse vídeo a gente vai estudar as equações diferenciais de segunda ordem, ou seja, aquilo que aparece também a segunda derivada de funções, né? Como a gente tinha visto, as soluções de equações diferenciais são funções ou famílias de funções, né? E a gente tem que procurar por família de funções que atendam uma equação escrita em suas derivadas, né? Bom, aqui no caso, então, aparece até a segunda derivada, né? Que são as EDOs de segunda ordem. E a gente pode fazer uma classificação delas, né? Existem várias formas de a gente poder classificar. Mas uma delas, a gente pode pensar nelas como sendo homogêneas ou não homogêneas. Tá? As homogêneas possuem essa cara aqui. Ó. Você tem um A, né, um coeficiente acompanhando a segunda derivada da função, mais um B, um outro coeficiente acompanhando a primeira derivada, mais outro coeficiente acompanhando a função sem derivar. E isso igualado a zero. Não tem que estar igualado a zero, por isso se chamam homogêneas. Tá? Nas não homogêneas a gente tem a mesma cara, tá? Porém estão igualadas a uma função de x. Tá? Estão então igualadas a um g de x, alguma coisa aqui que dependa do x. Tá? Por isso elas são não homogêneas. E também a gente pode pensar nesses coeficientes como sendo constantes, ou seja, números, 2, 3, 10, enfim, números racionais ou irracionais, né? Então seriam coeficientes constantes, ou também pensar nesses coeficientes como sendo coeficientes variáveis, por exemplo, x, 2x, tá? X mais 2, então isso aqui podia ser variável, tá? Então essas são algumas formas. Claro que, dependendo dessa classificação, a gente tem métodos diferentes para encontrar a solução. E a solução, como vocês vão ver, normalmente, da maioria delas, são bem triviais e muito tranquilos de se encontrar. Tá ok? E a gente vai focar, então, primeiramente nas mais básicas, tá? Vamos pensar numa EDO homogênea, tá? Vamos focar nessa aula, e com coeficientes constantes, tá? Ou seja, que esses coeficientes aqui sejam números, ok? E vamos ver a solução para isso. Ok, então vamos focar nessas equações, né? Que tem essa cara aqui, né? São homogêneas da segunda ordem, parece da segunda derivada, e está igualado a zero. E isso aqui nos lembra alguma coisa, não é? Se você olhar essa cara aqui, parece as equações, ou seja, elas lembram, né, muito as equações algébricas de segundo grau, não é mesmo? Então a gente nos remete à Bhaskara, né? Ou seja, isso tem a cara, né, que nos lembra isso aqui, né? Ax² mais bx mais c igual a zero, né? Isso aqui lembra a equação algébrica de segundo grau, né? E qual era a solução dessa equação algébrica de segundo grau? Bom, a gente tinha dois valores de x, né? x1 e x2, que poderiam encontrar em menos b mais menos raiz quadrada, b quadrado, menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. E por sorte da gente, a solução disso aqui vai também precisar aplicar alguma coisa análoga ao Bhaskara, né? A gente vai ter dois fatores, né, dois parâmetros, lambda1 e lambda2, que vão estar dados exatamente por essa fórmula aqui, ó. Vai ser menos b mais menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Tá? Esses são os dois parâmetros lambda, lambda1 e lambda2. E aqui vocês devem lembrar que existiam diferentes soluções, né? Você poderia ter, no caso aqui da equação algébrica, você poderia ter raízes iguais, tá? x1 igual a x2. Aqui você também pode ter essa condição que o lambda1 seja igual ao lambda2 igual a um lambda, né?
ou seja, o mesmo valor para o lambda 1 e o lambda 2, ou seja, quando você somar e quando subtrair, dá o mesmo valor. Isso acontece quando essa raiz aqui é nula, né? Então, se você somar 0 e subtrair 0, você vai ter o mesmo valor, tá? Se você está nessa condição, ou seja, você aplicar a Bhaskara, escrever seu EDO de segunda ordem nessa fórmula aqui, né? Igualado a 0, aplicar a Bhaskara e encontrar essa condição, lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda, então a solução de sua EDO vai ser uma família de funções y de x dadas por uma constante C1 vezes e na lambda 1, na lambda, né? Porque lambda 1 é igual a lambda 2, então a gente pode escrever diretamente um lambda x, tá? Mais um C2 e x, tá? Multiplicado por x e multiplicado também por e na lambda x, tá? Pronto, essa seria a solução de sua EDO, tá? Nesse caso aqui. Um outro caso possível é que você tenha lambda 1 diferente de lambda 2, né? Mas ambos ainda pertencentes aos reais, ou seja, essa função é real e nos dá dois valores diferentes, tá? Nesse caso, a solução da EDO será uma família de funções dada por um C1 vezes e na lambda 1x, tá? Agora temos que escrever lambda 1 porque eles são diferentes, tá? Mais um C2 vezes e na lambda 2x, tá? Reparem que agora não escrevo x, tá? A única coisa que praticamente mudou aí, tá? Bom, e reparem também que eu tenho duas constantes, né? Dois parâmetros, C1 e C2, tá? Isso acontece porque eu vou também ter duas condições iniciais no caso de derivada de segunda ordem. As condições iniciais vão ser a primeira derivada e a função se derivar, né? São duas condições iniciais, tá? E também tem uma terceira condição aqui, que lambda 1 seja igual ao conjugado de lambda 2, tá? Complexo conjugado, ou seja, elas não pertencem aos reais, elas pertencem aos números complexos. Isso acontece quando esse fator é maior do que o b quadrado. Então a raiz vai ser negativa, a raiz quadrada de um número negativo não existe nos números reais, então ela nos remete a soluções complexas, tá? E se for complexo, ela vai ser complexo conjugado, tá? E bom, então você vai ter o seguinte, né? Se elas são complexos, o lambda 1 vai ser uma parte real, um alfa mais um j beta, né? Mais uma parte complexa, uma parte real mais uma parte complexa, e o lambda 2 vai ser também igual, um alfa vai ter a mesma parte real, menos j beta, tá? Porque vai ser o complexo conjugado, só vai mudar o sinal aqui, tá? Bom, nesse caso, né, que elas forem complexo conjugado, então a família de funções que vai ser solução vai estar dada por y de x igual y de x igual a e na alfa x, tá? Alfa sendo a parte aqui real dos lambdas, tá? Vezes uma constante C1, tá? Que vai depender das condições iniciais, vezes o cosseno de beta x, mais um C2 vezes o seno de beta x, tá? Bom, e esses são todos os casos possíveis. Então você tem uma EDO de segunda ordem, que é homogênea, igualada a zero, coeficientes constantes, aplica a Bhaskara e olha qual dos casos a gente está, né? Está no caso 1, caso 2 ou caso 3, tá? Vamos fazer um exemplo e aí a gente conclui. Ok, vamos ver então esse exemplo, tá? A gente tem y segunda mais y' menos 2y igualado a zero. Então ela é de segunda ordem e é homogênea, tá? Igualado a zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a Bhaskara, tá? Então eu vou ter dois parâmetros, lambda 1 e lambda 2. Vão estar dados em menos b, mais menos, raiz quadrada, b quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a, tá? Ok. Vamos substituir então os valores. Como está o meu b? B é quem acompanha o y', tá? Estamos vendo aqui, né? Então é 1. Tá? Então vai ficar menos 1, mais menos a raiz quadrada de que b ao quadrado. Então é 1 ao quadrado vai ser 1. Tá?
tá? Não precisa escrever ao quadrado, né? Porque o ao quadrado também é 1, menos 4 vezes A, o A também é 1, tá? Vai ser 4 vezes 1 vezes C, e C é menos 2, tá? E isso tudo dividido 2 vezes A, e A também é 1, então fica dividido 2, tá? Então, lambda 1 e lambda 2 serão menos 1 mais menos a raiz quadrada de 1 menos 4 vezes 2 é 8, então menos 4 vezes menos 2 fica positivo, né? Fica 1 mais 8 sobre 2, tá? Então, será menos 1 mais menos 1 mais 8 é 9, a raiz de 9 é 3, e tudo isso dividido 2. Então, daqui eu vou ter um quando usar o sinal mais e outro valor quando usar o sinal menos, né? Teremos um lambda 1 igual a menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 é 2, e tenho que dividir por 2. Então, dividido 2 é 1. E teremos um lambda 2 dado por menos 1 menos 3. Menos 1 menos 3 é menos 4. Menos 4 dividido 2. E menos 4 dividido 2 é menos 2. Então, qual é o caso que eu estou? Eu estou num caso onde lambda 1 é diferente de lambda 2 e ambos pertencem aos números reais, né? São números reais. Então, se você voltar ao vídeo, você vai ver que a solução, nesse caso, é uma família de funções y de x, dado por C1, e na lambda 1x, mais um C2, e na lambda 2x. Então, basta substituir os valores de lambda. C1 e lambda 1 é 1, então fica e na x, mais um C2 e na lambda 2, que é menos 2x. Tá? Então, essa é uma família de funções que atendem essa equação diferencial aqui. Né? Cara, cada C1 e C2 você vai ter uma função. Tá? Uma pergunta que a gente podia fazer aqui é se uma função g de x igual a e na x é solução dessa família de funções, né? Será que essa função especificamente é solução aqui? Bom, a gente olhar, nesse caso, a gente teria o C1 igual a 1 e o C2 igual a 0. Né? Se o C2 for 0, isso termo se anula, e o C1 sendo 1 será y igual a e na x. Então, e na x é a solução disso aqui. Tá? É uma das tantas funções que é a solução dessa EDO. Tá? Toda a família de funções terá dado para valor de C1 e C2. Se você quiser escrever 3 soluções, você dá 3 valores para C1 e C2. Se tiver condições iniciais nulas, aí no caso a gente tem que fazer equações para encontrar os valores de C1 e C2 que atendem às condições iniciais. Tá? Ok. Muito obrigado pela atenção. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.